Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Informação e entretenimento você só encontra. As atividades culturais da cidade de Araguaína. Inicialmente, gostaria de registrar aqui algumas presenças ilustres que estão aqui entre nós, prestigiando esse modesto evento da AMAR. Professora Kênia Costa, diretora de Assuntos Comunitários e Culturas da UFNT. Madian Braga, presidente da Associação Cultural de Araguaína. Professor Flávio Martins Desidério, coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos e Culturais de Araguaína. Senhor Reinaldo Lobato de Paula, bibliotecário da Biblioteca Municipal de Araguaína. Almecides Pereira de Andrade, membro da Acalanto, da APL e também da Avisto e também, o currículo é grande, membro do Conselho Estadual de Cultura da pasta de Literatura. Obrigada, Almecides. Ana Rúbia Santos, redatora da revista Cenário. Obrigada, Ana Rúbia. Professor Felipe, ali do curso de turismo. Obrigada, professor. Todos os demais presentes sentam-se aí cumprimentados por mim nas pessoas desses que eu citei, desses e dessas que eu citei. É uma grande satisfação, a noite de hoje é muito importante para a UFNT, que está recebendo essa atividade, para a AMAR, que está promovendo esta atividade, mas essa reunião é de extrema importância para todos aqueles que têm há tempos trabalhados para impulsionar as atividades culturais aqui na cidade de Araguaína. Vocês aqui que representam diferentes setores da sociedade, eu agradeço imensamente essa presença nessa segunda reunião da AMAR, que trará uma série de informações aos senhores e às senhoras para que vocês acompanhem, né, o andamento desse processo para a criação de um museu em Araguaína. Segundo os estudiosos, a criação de um museu em determinado território envolve pelo menos 3 dimensões. A dimensão da cidadania, haja vista que se garante o acesso à cultura, à educação e à produção artística. O acesso à dimensão simbólica, que estimula o processo criativo e imaginativo de quem frequenta o museu. E a terceira dimensão, que é a dimensão econômica, que promove o desenvolvimento local e regional. Aqui eu coloquei na ordem do que eu considero importante. Então, a primeira dimensão que deve ser reforçada é essa dimensão do acesso à cultura, à educação e à produção artística. Mas as demais dimensões são igualmente muito importantes. De acordo com as pesquisas do Instituto Brasileiro de Museus, os museus, eles trazem grandes impactos diretos e indiretos para toda a sociedade. Na medida em que os museus, eles promovem bens culturais, que hoje consiste num dos setores mais dinâmicos, de acordo com essa pesquisa do Instituto Brasileiro de Museus, consiste num dos setores mais dinâmicos da economia mundial. Feitas essas considerações iniciais, eu passarei a palavra primeiramente ao presidente da AMAR, professor Reginaldo Mário de Carvalho Silva,
Em seguida, após a fala do presidente, o microfone será franqueado a todos os presentes que estiverem interessados em fazer uso da palavra. Eu peço a gentileza de vocês se inscreverem com a minha companheira Celina, essa que está aí, passando a lista para vocês. A palavra será franqueada, num primeiro momento, em 3 minutos, podendo ser novamente, a pessoa novamente depois se reinscrever para falar aqui ao microfone. Mais uma etapa. Eu não quero me alongar muito, que hoje nós combinamos de ouvir vocês. Mas se deixar, eu falo sobre o museu, é uma paixão tão antiga, que se for contar todos os casos, vai a noite toda aqui. Mas bem, sou o professor Regis, eu estou nesse momento dividindo com a professora Marta a presidência da Associação Amigos do Museu de Araguaína. Quero agradecer demais, sem citar nomes, citando o nome de todos também, a presença de vocês aqui. Esse momento aqui é mais um que nós temos que cumprir durante uma longa jornada de implantar um museu democrático em Araguaína. Então, para que isso aconteça, tem que haver um debate gigantesco com todas as camadas da sociedade e promover vários eventos durante o ano, consolidando todos esses eventos no Fórum Museu de Araguaína, que nós vamos realizar em novembro. Então nós faremos isso, esses eventos em 2023, esses eventos em 2024 e esses eventos em 2025. Tem que ser 3 anos de evento. Esse é o primeiro ano. E nós estamos muito felizes, nós ficamos comentando que cada reunião, cada vez que a gente faz um movimento, a coisa vem se acrescentando, vem crescendo, e tem sido uma coisa maravilhosa. A gente percebe realmente que existe uma necessidade aberta, dando voz, dando a palavra, para que cada cidadão tenha o direito de se manifestar. A gente vai abrir isso aos poucos. Tem crescido e essa coisa tem... Há uma carência gigantesca por espaços de arte, cultura e conhecimento. Do Brasil tem museus, e nós estamos entre as 500, e nós somos uma das poucas do Brasil. Eu disse isso ao prefeito, nós precisamos reverter isso. Nós somos uma das poucas cidades de médio e grande porte no Brasil que não tem nenhum arquivo histórico municipal. Nós não temos nada ainda, tudo no papel. Vamos trabalhar para pôr isso na prática. E nós sentimos muita disposição. Aliás, ficamos muito felizes e surpresos com a audiência que tivemos com o prefeito essa semana. Entendeu? Foi uma luta de 2 anos tentando conversar com ele. Ele falava, não é hora, não é momento. Mas a gente sentou com ele, esclarecemos que nós estávamos pensando sobre o museu. Ele falou, eu não imaginava que seria isso. Nessas condições nós vamos apoiar. Ele já deu todo o recurso para realizar o primeiro evento nacional em novembro, que é o primeiro Fórum Museu de Araguaína. Determinou a Secretaria de Planejamento que numa comissão nossa possamos fazer uma peregrinação pelas áreas públicas da cidade, para que nós, de forma democrática, escolheremos o lugar que vai ser construído o museu. Botou o planejamento para que realize todas as obras arquitetônicas e de infraestrutura que precisar no museu. A Secretaria de Cultura, um departamento, vai criar ele lá, vai nomear um grupo de pessoas para trabalhar junto com a gente, porque precisa ter uma ponte desse movimento com o município. E aí ele vai determinar a Fundação Museu de Araguaína, que é fundamental, que faz parte também do edital do IFAM e do IBRAM, para que a gente funde um museu na cidade. Colocamos isso para ele, não de imediato, no prazo de 60 dias, nós vamos abrir a Fundação Museu de Araguaína pelo município. Prefeito, precisamos também dos conselhos cultural, o Conselho Municipal de Cultura. Aí já falamos com ele antes de ontem de novo. Hoje ele mandou uma mensagem dizendo que semana que vem vai convocar todas as entidades de Araguaína para nós reabrirmos o Conselho Municipal de Cultura. Então nós estamos fazendo um movimento, o pessoal da Calanco, junto conosco, junto com a Associação Cultural. Ele disse que semana que vem convoca todo mundo para a gente fazer a eleição do Conselho Municipal de Cultura. De forma democrática, é uma eleição de todas as entidades escolher esse conselho. Fantástico. E o Sim deve estar sabendo que isso aí vai trazer para nós novidade também. Mas isso faz parte, todo esse processo, nós estamos citando,
ele é uma conquista e ele faz parte da fundação do museu. Senão o pessoal do IBAN nem vem. Eles vão mandar uma relação de coisas. Vocês fizeram isso? Vocês fizeram aquilo? Se a gente não fez nada disso, eles não vêm, não autorizam, e sem a autorização dele a gente não tem condições de captar recursos do governo federal. Para isso, para que o governo federal mantenha o funcionamento do museu, é preciso cumprir todas essas etapas. Uma coisa importante também, Parque Nacional Serra da Capivara. Já tivemos lá várias vezes já. É um dos lugares de referência museológica para nós aqui também de Araguaína, porque é muito a ver com a gente. Há uns 2 anos atrás o parque estava fechando. A NED Guidon ia passar o cadeado e ia deixar o parque fechado para visitação, por falta de recursos. Aí tiveram uma ideia que o município já estava cedendo funcionários ao parque. Aí o deputado estadual aprovou uma lei do estado ceder que o estado ceda funcionários efetivos para a manutenção do parque. E aí aprovaram no Congresso Nacional ano passado que a União também ceda funcionários efetivos para a manutenção dos museus. Então, já estamos conversando com os deputados de Araguaína para que eles façam isso aqui na Assembleia do Estado, para que aprove. Nós já temos do município e temos da União. Agora precisamos que o Estado aprove uma lei cedendo. A maior custo de manutenção do museu, que é o grande problema, é o funcionalismo. Não é barato manter uma equipe de técnico, de mestre, de doutores. É um perfil de UFT. Quantos funcionários tem o UFT, professor? Uns 100, 150? Um monte. Tem, não tem? Tem mais, não tem? Pois é. Em torno de 300 aqui na UFT. Na UFT. O museu deve ter em torno, que nós pesquisamos mais ou menos, o museu médio deve ter em torno de uns 100 funcionários. Tudo pós-graduado, tudo graduado, tudo doutor, tudo técnico e especialista em uma área. Manter uma estrutura dessa funcionando o tempo todo não é barato. Só que se a gente criar as leis certas, fica mais em conta. Então a gente está pensando até já, é claro, nós temos um longo prazo, nós estamos pensando até como que esse museu, para que ele não feche, na manutenção sadia dele, que ele fique permanente. Porque o grande problema do Tocantins é isso: abre o museu 1 ano, fica 2, 3 e fecha de novo. Um compromisso que a gente tem: nós vamos trabalhar para montar o museu, ninguém vai morrer na praia. Vamos fazer da forma certa, sabe? Cumprindo todos os requisitos, cumprindo tudo que a legislação exige, do jeito mais correto possível, para que a gente receba recursos do IBRAM, do IFAM, do IBANC Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de quem financiar a cultura e arte nesse país. Fazendo do jeito certo, aí nós vamos ter o melhor. Eu digo isso, o pessoal não acredita. Anotem, nós vamos ter o melhor ponto turístico de Araguaína. Vai ser o Museu Municipal. Mas hoje, nós queremos que vocês se manifestem. Pode criticar, pode elogiar, aqui é aberto. Aqui ninguém está aqui para fazer política. Uma coisa que eu quero deixar claro: eu sou professor do Estado, sou efetivo do Estado. Então a gente pergunta assim: sou efetivo do Estado, a professora Antônia é efetiva aposentada do Estado, a professora Marta é efetiva aqui da UFT, toda a nossa comissão é funcionário efetivo. Ninguém aqui tem cargo político. Ninguém está aqui para fazer político para político A ou B ou C. Ninguém. Todos nós somos independentes. Somos servidores públicos efetivos. Então, realmente é porque nós sentimos a necessidade de lutar por isso. Tem 20 anos que a gente discute isso aqui em Araguaína. Certo? Então, nós precisamos, mas eu nunca percebi, nunca senti em nenhum momento a real possibilidade disso acontecer. Ela existe agora. Hoje, faz parte também da legislação. Nós precisamos fazer uma carta aberta de apoio à fundação de um museu de Araguaína. Essa carta começa a circular hoje, em todos os veículos, em todas as escolas, em todos os lugares, mas nós gostaríamos que ela começasse aqui, dentro dessa reunião. Aqui é o marco inicial de uma carta, de compromisso de pessoas, de estudantes, de profissionais da educação, de todas as áreas,
que gostariam que Araguaína tivesse um museu histórico-cultural. Então nós queremos fazer essa carta manifestação. Esse documento vai ser apresentado também no fórum para o pessoal do IFAM que vem aqui. Então, vamos lá, nós fizemos uma carta, está registrado o momento, vai circular em todas as entidades de Araguaína e as pessoas vão ler essa carta e, se ela se sentir à vontade, ela assina essa carta. Nós queremos cumprir, se a gente consegue, pelo menos umas 10 mil assinaturas até o fórum. Então vamos precisar da contribuição de todo mundo para que a gente assine essa carta. A carta é o seguinte: sociedade civil de Araguaína, entidades não governamentais, profissionais liberais, artistas, educadores, estudantes, ativistas da educação de qualidade, instituições educacionais e apoiadores da arte, cultura e ciências. Assinamos esta carta aberta para expressar nosso forte apoio à fundação do museu que está sendo proposto. Como alguém que valoriza profundamente a importância da arte, da cultura e da história, acreditamos que a criação de um museu seria uma oportunidade incrível para celebrar e preservar nossas tradições e patrimônio cultural. O museu pode servir para instituições educacionais importantes, não apenas para aqueles que já são apaixonados por arte e história, mas também para aqueles que são novos no assunto. É uma oportunidade para expor e explicar as peças mais raras e valiosas que a sociedade já produziu e explicar seu significado cultural e histórico. Além disso, o museu pode trazer benefícios econômicos significativos para a comunidade local. A atração de visitantes de outras regiões e até de outros países pode ajudar a impulsionar a economia local, gerando receita e criando empregos para as pessoas de várias áreas. Por último, mas não menos importante, o museu é um espaço que pode inspirar e sensibilizar a todos que o visitam. Ele pode nos ajudar a compreender e apreciar a nossa própria história e cultura, bem como a dos outros. Pode servir como um farol para a criatividade e inovação, e pode inspirar os jovens a explorar novas formas de arte e de se expressar. Em resumo, a fundação de um museu seria um presente inestimável para a nossa comunidade e uma contribuição significativa para a cultura e a história em geral. Esperamos que a união de todos nós, com a Associação Amigos do Museu de Araguaína e todas as entidades, fortaleçam o movimento democrático e a consolidação de um museu histórico e cultural para Araguaína. Atenciosamente, quem assinar. A nossa equipe jurídica aqui, a minha princesa Maria Eduarda, com a doutora Maristela, cadê ela? Maristela está ali. Elas estão... Como? Jainara, bem-vinda. Nossa equipe jurídica precisa se fortalecer, porque pensa num trem burocrático. Por que o museu deve contar nossas histórias? Se o museu não contar nossas histórias, quem vai contar, Valéria? Se nós não tivermos um museu em Araguaína, quem vai contar nossas histórias, Aías Neto? Todos nós somos finitos, daqui a pouco nós partimos todos. Como tantas gerações já partiram. Tantas e tantas famílias tradicionais, tantas pessoas passaram pelo município de Araguaína, que deixaram seu legado e suas histórias foram esquecidas. Nós temos a responsabilidade de fazer um resgate gigantesco da memória dessas pessoas. Quem vai contar as histórias? Quem vai contar a história do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, diabo velho ou feiticeiro? Sabe quem foi ele? Quem deu início à colonização europeia nessa região aqui de Cerrado do Central do Brasil. Quem vai contar a história da nossa participação na Guerrilha do Araguaia? Nós fizemos parte da logística, grande parte do alimento, de armamento que iam buscar aqui. E é uma história nacional. E nela em nenhum momento fala sobre nós. Em qualquer livro didático que você estudar sobre a Guerra do Araguaia, não cita Araguaína.
só nas grandes pesquisas e aprofundamento de área de conhecimento, como tem a universidade aqui, nas teses de mestrado e doutorado, que cita Araguaína. Se nós mesmos não contamos essas histórias, por que o resto do mundo vai contar? Quem vai contar as histórias dos primeiros carajás que habitavam nossa região, Edgar? Você que é uma estudiosa e apaixonada pelos estudos indígenas. Quem vai contar essas histórias? Quem vai contar as histórias das máquinas e homens que trabalharam na construção da Belém Brasília, que foram tudo vendido para o Brasil inteiro, e que, através dessas máquinas e homens, que foi responsável pela emancipação do município de Araguaína? A Belém Brasília só fundou Araguaína quando ela chegou aqui. Antes nós éramos distrito de Filadélfia. Quem vai contar a história dos animais pré-históricos que viviam no Cerrado e nessa região? Como o tigre dente de sabre, que nós vamos fazer um para o nosso fórum. A Marta está brincando comigo. Eu quero fazer um tigre dente de sabre para ser o símbolo do fórum, que foi o animal mais perigoso que teve na América em mais de 30 mil anos. Exatamente, você sacou a parada. Aquilo que nós queremos botar aqui no nosso fórum. Ou então, a preguiça gigante. Lá no Museu da PUC de Belo Horizonte tem uma de 6 metros, a ossada de uma gigante que vivia no Cerrado comendo piqui. E um tatu de tamanho de um fusca? Lá também tem um. Mesmo lá na Serra da Capivara tem um também. Então, quem vai contar a história é das nossas comunidades quilombolas, das nossas comunidades dos ribeirinhos, das nossas quebradeiras de coco. Minha avó morreu com 103 anos de idade, criou 19 filhos, mãe solteira, sobre o extrativismo do coco babaçu. Quantas mulheres não fizeram isso aqui em Araguaína? A extração do coco babaçu foi vital para essa cidade existir. Quem vai contar a história dos povos indígenas que foram encontrados em urnas funerárias aqui, quando foi construída a usina do CESP, aqui é a usina do Estreito, foram encontradas urnas que foram datadas de 500 anos atrás, e elas estão lá no NUTA, no Núcleo de Arqueologia de Porto Nacional. A nossa história está lá sendo exposta. Bem-vindo, Luiz Aparecido. Quem vai contar a história dos vestígios pré-históricos que foram encontrados com a construção da ferrovia Norte-Sul? Vocês têm noção quantos caminhões eles levaram de artefatos históricos aqui com a construção da ferrovia? Que estão sendo expostos em museus do Brasil inteiro? Quem vai contar a nossa história, Jesus? Do asteroide que caiu ali em Goiatins há 220 milhões de anos atrás e deu fim toda a vida que existia nessa região, que hoje tem a Serra da Cangalha. Vocês conhecem lá, gente? Serra da Cangalha em Goiatins. Lá é um grande buraco que caiu um asteroide. E sabe o que aconteceu com esse asteroide? Ele criou a maior árvore, a maior floresta de árvores fossilizadas do mundo, que é aqui na Bielândia, 40 quilômetros daqui, ó. Eu visito todos os anos com os meus alunos, e que o pessoal vende fóssil em carrinho na beira da estrada, como vende piqui. O povo passa. Quem quer comprar um fóssil? Que eu contei a história para vocês, que eu conheci a floresta da Bielândia no Louvre, em Paris. E quando você entra no Louvre, tem uma imensa árvore petrificada. Aí você vai ver a localização: Bielândia, Filadélfia, Brasil. Quem vai contar a história da maior cavalgada do mundo? Quem vai contar a história do colégio paroquial que foi derrubado para virar estacionamento? Quem vai contar a história dos nordestinos, dos goianos, dos paraenses e de outras pessoas de todos os lugares do Brasil que compõem o povo que vive em Araguaína? Quem vai contar a história dos fins de semana na Jacuba, no Aratins, no Corujão do JK, das cumilanças de madrugadas na feirinha ou no mercado municipal, da discoteca Dinos, Luiz Aparecido, do Macaquito, do Ronaldo Dinos, e de tantas outras histórias que fazem parte da nossa infância, que só está na nossa memória?
Quem vai contar a história dos filhos dos homens que lutaram por essa jornada, que é construir um museu em Araguaína, que abriram mão dos seus sonhos para lutar junto com o sonho dos pais? Obrigado, meu filho. São tantas histórias que nós devemos contar, tantas e tantas histórias que estão se perdendo, que no mínimo, vereador Wilson, nós devíamos ter um arquivo público municipal histórico. Estava falando agora em Lobato, como é que é o arquivo da biblioteca, como é que é o arquivo do município. Nós não temos um arquivo histórico. Essas histórias precisam ser resguardadas. E acreditem, o museu que pensamos não é um galpão de coisas velhas. É um museu vivo, que vai estar constantemente sendo atualizado. É um museu moderno, museu do século XXI. Nós temos discutido isso o tempo todo, né, Arésio? O museu não pode, nós não podemos cometer os mesmos erros que as outras cidades cometeram. Vamos fazer aqui em Araguaína o museu mais moderno, mais atual e mais organizado que tem nesse estado. Eles ficaram olhando, eu passei atravessando, fazendo questão de ser apresentado, né? Ao falar, cheguei de perto e falei assim, ó, vocês veem isso aqui bonitinho? Inclusive tem um vereador aqui ao meu lado, é honra. Temos um agente da nossa representação municipal, né? Nós temos a Calanto também, está todo mundo aqui. Aí então eu disse assim, olha, tá vendo bonitinha essa cela, essa coisa aqui? Mas ela é valiosa porque aqui tem papel e velho. Eu fico feliz quando até bateu um pouquinho, porque primeiro falou fundação, né? Fundação, Museu e Arquivo Histórico. Eu tinha, em 2004, a intenção, 17 de 2 de 2004, a gente fez o esquema Museu e Arquivo Histórico de Araguaína. Então, assim, nós não estamos longe. E eu fico feliz, inclusive, a quem está presente, sobretudo essa parte mais antiga daqui, ó. Esses aqui vai levar muito para nós. Nós aqui, esse pessoal aqui que é a esperança do nosso museu. Pode ter certeza. Eu acho que para eles merece uma salva de palmas, porque não é fácil um jovem como eles estão aqui, como ele falou, a representatividade jovem, para ouvir falar de coisas velhas. Esse eu ouvi muito, viu, professor? Eu ouvi muito na época, onde assim, que história que você quer saber, quer mexer com coisa velha, sabe? E essa dor eu recebi, e por isso eu trouxe até aqui hoje essas coisas. E eu quero dizer à professora Marta que eu tenho tudo que eu estou mostrando aqui de veieira e amarelo, é o tempo nos diz tudo isso. Isso aqui tudo são escritos sobre o museu de 2004, entendeu? Tem data de um aqui, olha. Então isso me emociona, porque é coisa de louco. Eu falei assim, fiquei até uma honra para mim, porque no dia que eu fui começar esse negócio, lá em 89 para 90, eu, com a primeira soma de arte, segunda soma de arte e tal, e quando foi em 2000, eu vim com a história de criação do museu, solicitado por uma política, nossa representante na época, Valderez. Aí, eu inclusive, você é mais ou menos dessas épocas lá, né? Faz tempo que você está em cena aí. Faz tempo. Aí, nós tínhamos a Associação Cultural, criada por nós, que foi, hoje, está a linha de frente na direção, uma Dian, né? Inclusive eu falei assim, até para ele, eu tenho um monte de papel velho para você, eu tenho que entregar. Né? Cansei de veieira, eu sou jovem, eu não quero, só tenho 14 anos, não vou ficar carregando peso de ninguém. Então eu queria saber assim, a intenção, por exemplo, o nome, já tinha até o nome de Omaruri, lembra? Você falou dos Carajás, então Omaruri
é o nome do círculo, aquele círculozinho que os índios têm de um lado e do outro, né? Que é uma tatuagem deles, né? É a identidade, exatamente, muito obrigado. É a identidade feita dos Carajá, como os Craô também, ele tem isso daquele desenho, aquela vestimenta, entendeu? E é muito interessante. Eu, inclusive, tenho um livro que um índio me pediu para... Foi em 2007, ele me pediu para eu corrigir para ele. E ele me entregou. E eu estou com esse livro até hoje no meu computador. E ele sumiu, ele fazia história na UFT em Palmas. E ele sumiu. E eu tenho buscado, de vez em quando, indo lá para saber desses índios. Vamos ver como é que... Mas é interessante. Sobre a vida Craô, que veio procedência daqui. É um livro muito rico, é muito interessante esse livro. Eu fiz toda a correção sem mexer na parte linguística da etnia, porque isso é antiético e não pode mexer. Eu escrevi somente o que nos pertence de corrigir, o outro não. Então, eu tenho esse monte de coisa, venho trabalhando, fazendo a literatura surgir e acumulo para mim, é riqueza para mim ter essa documentação sobre os índios. Os Carajás, em 2008 eu fiz um espetáculo, aliás, uma tradução de um texto histórico sobre os índios Carajá aqui do Tocantins, Norte, Tocantinópolis, etc. Veio uma equipe do CIMI, né? Que veio a respeito falar sobre o que queriam levar para a escola do ensino médio em Estrasburgo, Fronteira da França com a Alemanha. Isso, eu estive lá uma vez apresentando meu trabalho. Eu sou artista plástico, fiz uns trabalhos para lá na época, em 84. E aí, de repente, em 2008... Isso. Quando em 2008 me chamaram para traduzir, me trouxeram meu nome, não sei como, acho que tem alguma coisa de índio que eu já tinha mexido, sobre fazer uma tradução de um texto do CIMI, traduzir do francês para português, e aí eu fiz a tradução. Quando eu cheguei lá, está pronto o texto, eles disseram, agora nós precisamos de mais um favor seu. Você narrar esse texto que você traduziu do português para o francês. Ou seja, eu fiz uma tradução ela fez espanhol para o francês, né, de espanhol para o francês, aí não tinha ninguém, ela me chamou, eu fiz a tradução. E aí depois ela pediu para eu narrar esse trabalho. Esse trabalho ele foi feito em 2008, ele está sendo divulgado lá nas escolas do ensino médio de Estrasburgo. Então eu tenho 2 trabalhos lá. Eu tenho as esculturas em gesso que tem lá, que foi em 1984, e agora em 2008 eu lancei esse trabalho para eles. E eu tenho uma cópia. Assim, professores, vocês da UFT, se vocês quiserem, eu vou passar uma cópia. Eu tenho um CD, não está aqui hoje, mas eu trouxe dessa documentação toda, eu tenho no pendrive, vocês vão ficar com ele, né? E é isso. Então, eu acho viável juntar toda essa coisa. Inclusive, o assunto aqui foi muito interessante, a interação foi ótima. Esse negócio de ficar um atrás do outro foi muito difícil, mas a interação, todo mundo olhando a cara de todos, é muito interessante. E aí a gente fazer esse trabalho e fazer com que essa turma presente também aqui, cresçamos cada vez mais, multipliquemos essa ação, porque Araguaína merece mais do que mais, né? Esse movimento que nós fizemos aqui com a Associação Cultural de Araguaína, viu, Madiana? Uma pessoa lá de Carolina me chamou e disse para mim assim: o que vocês fazem de segredo para ter um movimento cultural tão acirrado como vocês têm? Assim como vocês têm a Associação Cultural. Eu dei simplesmente a explicação justa, a empenhar nossos parceiros, representantes, que esses são os verdadeiros, né?
que com a palavra e um pouquinho de ação jurídica ou oficial que são, né, eles dão margem maior para a gente e peso para essa bondade. A gente sabe tanta história dessa cidade, sabe, tem tanta imagem dessa cidade que já se foram por falta de, talvez também, falta de atitude de... A cidade, quando nasce uma cidade, tem que nascer um museu, né? Como é que nasce uma cidade e não nasce um museu, não é? É um trem esquisito. A gente, eu que vivi toda essa vida, nascido, criado na mesma rua, no mesmo quarteirão. Não é história. A historinha somos irmãos, né? A gente... Essa cidade tem muita história. Almecidos aqui também dá o mesmo quarteirão nascido ali. Eu me lembro agora de uma berlinda, né? Que a gente brincava ali em frente, era um mundial de Itubiara, tinha onde as crianças se encontravam para brincar. A Araguaína tem uma memória muito forte em mim. O homicídio que o irmão dele era um cara, um capeta, né, cara? O cara fazia papagaio bate-bunda, cara. Você sabe o que é isso, papagaio bate-bunda? Hoje chama de outro nome, chama pipa, né? Ele conseguia. Isso parece besteira porque as pessoas não valorizam o passado, né? Mas o cara conseguiu, hoje o papagaio, eu chamo pipa, né? Tudo com rabo para não virar. Ele fazia um papagaio, lembra disso, cara? O papagaio que ele fazia. O papagaio, naquele tempo a molecada brincava de papagaio para derrubar o papagaio do outro. O dele era invencível, ele tinha uma agilidade aerodinâmica, né, cara? Lembra disso? Arrepiar. O cara tinha uma dinâmica, o papagaio dele era verdade, ele descia e voltava com uma coisa. Pode virar vídeo, que eu quero dizer com isso, voltando para o outro lado, rapidinho para fechar. A lei Paulo Gustavo está aí, e é o momento do pessoal da AMAR e todas as pessoas envolvidas com a cultura araguaína. Nós fizemos aquela reunião e acho que temos que fazer mais, e nós temos que registrar tudo isso em vídeo, do que nós estudamos em Araguaína. Está ali agora com a Estela. Vamos ver a possibilidade da família dela autorizar. Vamos tentar um vídeo falando da história do João de Souza, contando quem é o João de Souza, o prefeito mais popular dessa cidade. Então, por isso que a gente está passando aqui com esse momento com vocês e vamos nos encostar na Lei Paulo Gustavo para a gente tornar um pouco imagem de Araguaína, registrar a história de Araguaína. Obrigado. O museu, ela conta a história cultural de uma cidade. Né? É uma história que, de repente, ela vem passando pela tradição oral, né, lá dos séculos anteriores, dos séculos passados. E vem através da tradição oral e esbarra aqui. Então tem que ter alguma coisa para que seja passado para as próximas gerações. Porque senão eles não vão ter conhecimento do que passou. Então sempre, e a gente esbarra quando a gente vai fazer, a gente está envolvido num movimento tão importante que é a construção de um museu, a gente esbarra num elemento muito ruim que se chama burocracia. E o Brasil, a gente sabe que é um país muito burocrático. Nós já tivemos aí, há uns tempos atrás, até um ministro, né, o Beltrão, que foi o ministro da desburocratização, porque o trem era agoniado. Era muito complicado e hoje nós estamos ainda, não estamos livres da burocracia, não. Ela está aí e quando a gente... E os movimentos culturais, eles esbarram na burocracia. Eu não sei por que eu não gosto de generalizar, mas grande parte da população que não tem identificação com os movimentos culturais, elas tentam barrar. E governos também, tanto federais como
o federal, municipais e estaduais. Geralmente, quando diz respeito assim à cultura, aí sempre tem um fechar de mão, não tem aquela coisa aberta para incentivar. Não existe. Existe, mas muito pouco. Então, é aí que eu quero chegar. Então, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que se movimentar mesmo, a gente tem que fortalecer o engajamento, porque se não for assim, eu achei interessante essa carta, porque só através dessa carta aí, por intermédio da carta, pode ser que abra os olhos das pessoas e que é necessário o museu. Eu sempre falo que quando a gente visita uma cidade, que não visita um museu ou um cemitério, porque o cemitério também é um local de muita cultura, é um cemitério. Então você não conheceu nada, você conheceu o prédio. Como é que você vai saber a história daquele prédio se você não tem um museu para relatar isso? Como? Então, são as duas coisas mais importantes de uma cidade que você tem que visitar quando chega nela. São os museus e os cemitérios. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou registrar o passo a passo disso. E eu vou me engajar também, eu vou registrar agora a Cenário, a nossa revista vai entrar no Maranhão, vai entrar no Pará, e isso aí é uma coisa muito grande para a gente, né? Porque o importante, sendo que a Cenário é do Tocantins, é o maior poder midiático que nós temos no Tocantins, é inegável dizer o contrário, e eu que faço fé. Então eu vou registrar o passo a passo de tudo que está acontecendo aqui, eu vou me engajar mesmo, fortemente. Eu estou prometendo, eu não moro aqui mais em Araguaína, eu estou morando agora no Maranhão, estou morando lá na casa da mãe, vocês já sabem por que eu estou morando lá. Mas aí eu estou aqui sempre porque eu sou maranhense, mas eu sou tocantinense de coração. E eu gosto mais daqui do que de lá, porque eu vim para cá, já há 20 anos que eu moro aqui, nessa cidade, eu fiz uma história aqui, o meu marido construiu uma história aqui. Para quem não sabe, meu marido é o doutor César Dias, um neuropsiquiatra que faleceu, o médico que faleceu de Covid há 2 anos atrás, né? Deixou uma multidão de órfãos, que eram os pacientes dele, deixou uma história, um legado importante. E eu também tenho um passinho aqui, eu fui professora do ITEPAC, agora sou da Calanto, né? Então, assim, a gente já está engajado aqui no Tocantins e aqui em Araguaína e eu não quero mais sair daqui. Eu quero ficar aqui, vocês podem contar comigo nessa questão da revista para ir divulgando tudo que for acontecendo. Eu estou lá no Maranhão, mas eu estou aqui, para isso existe isso aqui, ó, que a gente está se comunicando, eu faço parte do grupo aqui do Madian, a gente está sempre entrosado, sabe? E tudo que aconteceu eu quero estar presente. Essa construção, porque é de suma importância, como já foi relatado aqui, um museu para uma cidade. A gente teve uma conversa muito interessante na ProEx, semana atrás, que a gente tem aprendido muito com essa iniciativa. E ver a juventude também é muito importante. Parabéns por vocês estarem aqui somando, né? Como já foi dito, vocês vão, né? Que a gente vai fazendo as obras, eles vão seguindo, né? Tem que ter a nova geração aí. E vocês também vocês fazem parte dessa história, dessa cidade que é tão acolhedora. A gente chega e é abraçado. Eu cheguei em 2014, né? E a gente vai ficando, vai aprendendo. E cada vez mais que se aprende sobre esse território, como já foi dito por todos aqui já que me antecederam. Então, é muito importante, nós estamos aqui e dentro das possibilidades que a gente puder somar nessa iniciativa, você pode contar conosco, tanto pessoalmente, como também pela instituição. Obrigada, professora Célia. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz, né, não diferente dos meus colegas que aqui estão, se assim já posso chamá-los. E fui convidada pela doutora Maristela, que é uma boa pessoa, que me falou sobre a criação do museu. E logo assim, de cara, eu topei participar. Por quê? Não porque eu estaria em evidência ao falar aqui, ao ser advogada, mas eu falei a ela que é porque eu amo Araguaína. Eu cheguei em 2006, cursei curso de Direito na Católica,
E retornei para o Pará, né? Mas aquele apelo, aquele amor araguaína. E retornei para cá novamente e daqui não vou sair mais, né? Provavelmente vou ser enterrada no cemitério daqui. E quero dizer para vocês, e no museu, né? Quero dizer para vocês que estou muito feliz e que isso é um grande marco para Araguaína. Sou paraense por naturalidade, mas sou araguainense de coração. Muito obrigada. Obrigada, doutora Janaíra, que faz parte da equipe jurídica da AMAR. Muito obrigada, né, juntamente com a Maristela. Mais uma vez, assim, a gente está participando de alguma coisa ou de algo tão importante para a sociedade de Araguaína, né? A gente já por várias e várias vezes estivemos reunidos aqui em Araguaína, ou que seja, debaixo do pé de piqui aí, para inaugurar um espaço cultural que, digamos, sem apoio institucional, né, da administração pública, municipal e estadual, ou até mesmo de escola ou de repartições educacionais. Mais uma vez a gente está aqui. Lembro que em 2003 já adentrei ao curso de História da UFT aqui também, inclusive está o nosso amigo ali, o Almercedes, né? Com uma proposta também, procurando todas as representatividades culturais dentro de Araguaína para dar esse apoio na recriação dessa ideia desse museu na época. A gente participou também de alguma forma, assim como muitas pessoas que eu vejo aqui, alguns que estão aqui participaram também naquele momento, e a gente fica muito alegre por isso que está acontecendo aqui. A gente sabe que é com isso. A gente começa as coisas com poucas pessoas. Não adianta colocar aqui no espaço 1000 pessoas, onde essas 1000 vão estar aqui, dessas 1000, talvez 100 vai dar atenção para isso, vai realmente pegar no cabo do Guatambu, como a gente diz lá na roda de capoeira. Né, comprar um berimbau bonitinho, às vezes alguém vai ler, mas quando fala que é R$200 um berimbau, só um pau, uma cabaça, um arame velho, pô, vai lá na mata, enfrenta às vezes formiga, cobra, maribondo, água, até aqui para você tirar uma vara, saber que lua que ela tá, depois você montar esse berimbau e trazer e transformar ele num instrumento. Então assim, eu fico alegre por estar participando aqui também, mais uma vez com vocês, dizendo assim, que isso é muito importante para a gente, para a história, para a nossa história, porque eu me dedico a algo que há 35 anos, há 32 anos venho desenvolvendo um trabalho dentro da cidade de Araguaína e cidade vizinha, como estado, né, Maranhão e Pará, que é a questão da capoeira das manifestações afro-brasileiras. Só no começo da década de 2000, nós capoeiristas no Brasil tivemos acesso a um documentário, por incrível que pareça, que estava no Museu da França, dos mestres jogando capoeira, na década de 50, isso foi produzido. Só em 2000 que a gente vai ter acesso. E graças a alguém que filmou, fez essa filmagem, não sei como, e estava lá, e nós brasileiros, a arte nossa foi criada aqui no Brasil, desenvolvida aqui, e a gente não tinha esse acesso, não teve esse acesso. Para fazer o quê? Para buscar isso, essa história da nossa identidade realmente. Porque até hoje no Brasil ainda se acha que a capoeira é africana. Né? Então a gente precisa disso, a gente precisa do museu que codifique, que coloque isso e materialize isso, essa nossa história. Que a capoeira, ela sim, pode ser que ela foi gerada no ventre da mulher africana quando chegou aqui, mas ela nasceu aqui no Brasil. Ela veio de várias formas. E como é que eu proveu para eles o que a gente tinha? Como a gente não tinha um museu, né, a gente apresentou algumas pessoas que já escreveram alguma coisa sobre a literatura aqui, sobre dança, sobre religiões de matriz africana, o que a gente conseguiu mostrar para eles, a gente mostrou. Mas Araguaína nasceu em 2007. Né? É uma história. A história do nosso da capoeira aqui em Araguaína é de 60, 70. Então, para nós que estamos aqui, que nascemos aqui em Araguaína, e vocês podem contar com o nosso apoio de qualquer forma, tá? Que a gente tem um grupo de pessoas que também está dentro dessa instituição, que ela trabalha com
questões, mais afastado, porque esse momento aqui seria importante para a gente estar se relacionando, fazendo isso aqui com tudo. Mas igual eu falei, a gente começa algo com um projeto, com duas pessoas, e a gente vai crescendo de acordo com o que a gente propõe. Aí eu agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade de a gente estar aqui também como capoeirista. Abandonei o curso de História no 6º período, sou formado em Pedagogia, mas primeiro venho aqui como mestre de capoeira. Muito obrigado. Politicamente, a associação, junto com a doutora Maria Eduarda e a doutora Jainara, foi um prazer. O Andorés me convidou para fazer parte dessa associação. Fiquei comovida porque eu sou desta cidade, nasci e moro no mesmo lugar, assim como Major, desde 63, 5.9, jovem senhora, e buscando para a nossa cidade o registro das nossas histórias. Infelizmente, a nossa cidade não registrou os nossos acontecimentos. Concurso de música, de dança, festivais tivemos em Araguaína. Araguaína sempre foi muito rica. Nós crescemos assistindo filme lá no Cine Natal, no Cine Luz. Essa é a essência. A história das pessoas que conviveram aqui, que contribuíram, estão na mente dessas pessoas mais velhas, porque infelizmente os mais novos não conhecem a nossa história, e eu falo por mim, pela minha família, que não conhece a nossa história. E quando o Pai Jean convidou agora para fazer um roteiro, um histórico da vida do João de Souza Lima, que é o meu pai, eu me surpreendi e fiquei muito feliz, porque a minha família não conhece a nossa história da forma que é. Quem conhece a história de João de Souza? As pessoas mais antigas, as crianças da época, como o nosso presidente, que quando eu fui à primeira reunião, ele falou: olha, eu vou te falar que eu era criança, a primeira bola foi o João de Souza que me deu. Ele enchia o carro de brinquedo, eu despacharia e eu ganhei uma bolinha de plástico. As crianças da época não lembram. Então isso é uma história viva da cidade. Apesar de 39 anos, as pessoas lembram com muito carinho. Mas o museu não é voltado para essas pessoas ilustres, pioneiros, especificamente para cada um, é para todos. Eu falei para ele: eu não estou aqui representando a família do João de Souza, porque quer. Não, não é isso. Eu quero que a nossa cidade tenha um local de chegar um amigo, seja de onde for, e eu levá-los a conhecer a nossa história. Vai estar lá implantado o que nós conseguimos em Araguaína, na nossa região, porque nós somos muito ricos, e falta esse engajamento, porque se perdeu. Todas as vezes que tentamos criar um museu, foi enfraquecendo porque tinha o cunho político partidário. Para olhar, inclusive aqui no Simba, quem não sabe, as pessoas falam: nossa, esse prédio velho, por que o prefeito deixou esse prédio? Ali é a nossa história. Ali foi a primeira indústria de coco babaçu, de sabão, de óleo de coco. Claro que tem um lado ruim da história, mas é história, não se pode apagar. Tem que deixar aquilo lá, porque ali foi onde começou o desenvolvimento, a primeira empresa que as pessoas começaram a trabalhar de carteira registrada. Onde a gente falava: olha, lá é uma empresa. Eu moro praticamente perto, para mim perto, a gente vinha para conhecer. Na guerrilha do Araguaia, o ponto de apoio era aqui. Eu devia ter em torno de 9, 10 anos. Mas eu lembro que vinham os helicópteros trazer os policiais e tudo mais, descia ali na igreja presbiteriana, que era no final da Cônego. E nós, crianças, nós nos escondíamos debaixo da cama porque os terroristas estão chegando. E eu vi essa história sendo discutida dentro de casa. Porque nessa época meu pai era prefeito e discutia ali dentro. E a gente ficava temerosos. A gente tem um rancho na beira do Araguaia que o caseiro encontrou na ilha em frente, que chama Escapole. Todo mundo conhece a praia do Escapole, que a praia é um barranco. Mas o Escapole é aquela ilha que tem mais assim, o pessoal escapulia lá da guerrilha, Chapéu lá, aquela região, e se escondia ali. E
e ele encontrou vestígios dessa época, ossadas dessa época, que hoje se discute muito, as famílias buscam pelos seus mortos, e a gente precisa resgatar isso. Eu fico feliz de ver Zequinha aqui e outras pessoas mais, todos aqui. Eu fico muito feliz porque ninguém vem, deixa os seus afazeres, vésperas aí de feriado, para estar aqui essa hora para brincar. Nós temos um compromisso, e o compromisso aqui é sério. É tão sério que o prefeito sentou e nos ouviu tudo depois disso. O que é que eu posso ajudar? Quando ele viu que a ideia que nós temos não é uma ideia de político partidário, não é uma ideia de deixar só as bugigangas, as coisas velhas lá, não, é uma história, é o passado, o presente e o futuro. E o futuro está com vocês. Nós aqui estamos começando a andar. Daqui a pouco vocês estão dando continuidade à família de vocês. E é isso que a gente quer. É que a gente conseguimos já o terreno. O prefeito foi tão assim, para vocês escolham. E nós não vamos escolher sozinhos. Não é o grupo da diretoria da associação, é a comunidade de Araguaína, entidade civil, organizada, é a população que queira participar, trazendo os seus objetos das suas histórias, para construir o museu no lugar que a gente achar mais adequado, dentro das áreas públicas que o município tem. Ele nos deu essa liberdade. Já adiantou para o fórum, porque o fórum nós queremos trazer pessoas com representatividade de peso nacional, custa caro, passagem, hospedagem, e ele de pronto já disse, ó, já libera 50 mil. E se precisar, a gente vê o que faz. Contem comigo, porque eu ainda tenho 2 anos, o que eu puder fazer, Araguaína vai ter esse museu. Privilegiados por estar aqui, né? Todos nós somos donos de várias histórias, da nossa própria história. Então, vivemos e aprendemos cada dia que se passa, né? São professores aqui, gangues, grupos, jovens. Então, temos muita coisa a aprender ainda, né, daqui para frente. Como a senhora falou, estaremos nos aprofundando mais no passado, no presente e no futuro, né? O futuro é o que eu tenho certeza que esse projeto vai crescer muito mais do que imaginamos, né? Porque são várias ideias, várias histórias. Então, é um prazer enorme estar aqui, né? E eu agradeço, e eu só tenho que falar isso mesmo, que eu estou nervosa. Obrigada. Boa noite, caros amigos, conhecidos, confrades da Calanto, aos Grêmio Estudantil aqui da Escola Jardim Paulista, ao presidente, que está aí na luta, trabalhando bastante, o professor Regis, a professora Marta, conduzindo aí muito bem, todos os membros da diretoria, né? Bem, gente, eu vou falar pouco, porque todo mundo tem que falar um pouquinho também, né? Eu gostaria de falar o seguinte, que eu sou formado na UFT, né? E já publiquei vários livros sobre a história da cidade, basicamente 3. Tributo a Olaf, onde eu relato um pouco da história regional através da poesia, né? E depois eu lancei também, acho que o título, alguém que é mais antigo aí vai lembrar, Memórias de Araguaína, a rainha do Tocantins. Alguém lembra de alguma coisa? Vamos ver a memória do Almercides, nosso grande historiador aí também. Almercides foi relatando aquilo da revista A Princesinha do Norte. Você lembra dessa revista? Então, Araguaína, a Princesinha do Norte de Goiás. Aí eu pensei assim, poxa, eu estou agora já em 2018.
Araguaína não é mais princesa, agora ela é uma rainha. Ela é o maior município do estado do Tocantins, não é? A capital econômica do estado. Então, por isso eu troquei a princesinha do norte pela rainha do Tocantins, né? E espero que continue. E o outro livro que eu lancei também, que esse eu considero também mais completo, que é Araguaína, que poucos conhecem, Fragmentos de uma História e Memória. Ele é muito caro o custo, por isso eu publiquei apenas 100 exemplares, deu mal para o dia do lançamento. Ele fala sobre aspectos político, social, econômico, cultural, fala sobre a educação, sobre os principais movimentos culturais da cidade, protofonia, a soma de arte, fala sobre o nosso grande Madian Braga aqui, o nosso grande músico, produtor, que está aí na Associação Cultural de Araguaína, desenvolvendo um bom trabalho, pioneiro e grande compositor também. Aquela da Conjoão Lima eu gostei, viu? A sua música da Conjoão Lima, a do Jacuba. Nossa, que bem criativo. Vocês conhecem a música dele? Falando sobre os pontos de Araguaína. Pesquisar no Spotify. Aonde encontramos? Pesquisar no Spotify vai encontrar. Spotify, gente. É bom conhecer. E fora escrever, gente, eu sou membro fundador da Acalanto. Comecei com o professor José Francisco, com Jauro Gurgel, Padre Remígio Coraza, também o Almecides e vários outros. O Vilela, lá de Tocantinópolis, o doutor Vilela, lá de Babassulândia, Aguilar Portela, Aguilar Portela e muitos outros. Então, muitos já se foram, mas é como eu digo, a história continua. E para que ela não possa morrer, ser preservada, tem que a nova geração assumir esta pasta, não é? Porque depois de nós, são vocês que vão ter que dar continuidade para a história não morrer, né? Porque povo que não conhece o passado também dificilmente terá futuro, tá? Também trabalho na área de composição, tenho 3 CDs gravados com músicas de diferentes estilos. Montei um programa que chama-se o programa Chega Mais, que é o primeiro programa educativo da cidade. E nele eu pretendo, como obra principal, divulgar a cultura local e também as minhas músicas, também os meus projetos. E logo, Madian, agora, depois que eu lançar agora esse livro, Minhas Canções Poéticas, nesse primeiro semestre, até junho, aí eu vou lançar no segundo semestre, lá em novembro, no nosso fórum, não é, presidente? O fórum da AMAR. Eu quero lançar a segunda edição de Araguaína, que poucos conhecem, viu? E vai ser pequena tiragem também, porque acho que é muito caro. São 506 páginas, com muitos textos, muitas fotos históricas. E eu recomendo vocês guardarem, porque tão cedo eu não vou mais imprimir dele, porque eu vou partir para o cinema. Eu quero começar a produzir documentário, curta-metragem, longa-metragem, claro, sobre o tema, né? História de Araguaína e a região, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí. Informou no início dessa reunião que o prefeito sinalizou que irá dar providências para convocar uma reunião e reinstaurar o Conselho Municipal. Mas eu acho importante essa carta que pede oficialmente isso, o Edson vai explicar. Fique à vontade. Já é um outro nome, é Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, mudou o nome desse governo, e aqui em Araguaína já tem, já foi aprovado para uma lei, agora eles vão fazer um estudo, tem um parecer jurídico lá para saber se reativa ele ou se tem que criar um outro, porque ele está inativo desde a época, desde 2000, desde depois do governo do Baluar para cá. Fazendo aqui,
o poder público tem que ser provocado. Então a gente fez uma carta aqui, que a gente está passando para vocês, é para explicar isso aqui, porque isso aqui nada mais é do que os artistas pedindo para que se crie o Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, que era o antigo Conselho Municipal de Cultura. E com a volta do Ministério da Cultura, com a volta da Secretaria agora também, que saiu aqui também, separou da Educação, agora Cultura e Esporte estão juntos, mas a Diretoria de Cultura ela tem status de Secretaria também, então não precisa criar uma outra, é um trabalho a menos. Então o que a gente tem que criar é esse conselho, seguindo a mesma regra que tinha do anterior, ele vai ter que ser formado pela sociedade civil, é paritário, né? Sociedade civil e pública. A gente tem que criar as sessões, sessão de literatura, sessão de teatro, sessão de música, as sessões, e um representante de cada área dessa, um da área privada e um indicado pelos poderes públicos, legislativo, executivo e tal. Então a gente vai fazer, a gente tem que fazer isso aqui. E nas reuniões aqui que a gente está colocando aqui também, é importante lembrar que a gente está sempre citando a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo como se só tivesse isso no mundo, né? Mas na verdade, a lei mesmo que a gente precisa para arrecadar dinheiro aqui é da Lei Rouanet, que tem 5,7 bilhões esse ano. Somado com a verba do Ministério todinha, são 10 bilhões, fora Paulo Gustavo e fora a Lei Aldir Blanc. Mas nenhuma dessas sai um centavo para o município se não tiver o Conselho Municipal de Cultura criado legalmente. Para que comece os trâmites, é a primeira provocação oficial, né? Formalizada. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. E o Edson Galo, que sempre nos apoia também como vereador, e também a gente também abraça a causa da cultura, da arte, adiante também da associação, sempre assim, meu gabinete sempre está presente e sempre assim atuando na área da cultura, né? Tem 2 anos que eu coloco a emenda impositiva para Calanco, tentei colocar esse ano aqui para a associação, mas infelizmente não deu certo, né? A gente faz uns projetos de leis, que ontem mesmo foi aprovado um projeto de lei que é de Edson Galo, que é incentivo à leitura, o nome José Gomes Sobrinho, que é o nome do senador Eduardo Gomes. Tem também projetos de empreendedorismo sobre as mulheres, Valéria. Eu sei que é uma mulher bem empreendedora, que é bem firme, forte, né? E quero dizer que eu acredito que a nossa cidade ela está com a mentalidade mais forte, mais aberta, né? Que eu fiquei muito feliz de você falar que o prefeito realmente ele sempre está com o diálogo sempre aberto, né? Para a cultura, sempre que eu converso com ele, ele sempre está sempre positivo, né, para poder abrir a cultura. E, por exemplo, hoje eu acho que a Araguaína necessita realmente do museu, né, para a nossa cidade, que é a história do nosso tempo, igual vocês todos falaram, Cine, Ideal, Chacuba e tantos outros também, né? Eu acho que isso aí tem que ser prova vida e a nossa história, igual eu cheguei em 72, a nossa cidade cresceu muito rápido. Né? A nossa cidade era um dia desse, era uma cidadezinha pequena, hoje é uma metrópole, hoje é uma cidade enorme. Hoje a cidade ela evoluiu de uma maneira muito, muito rápida, né? Então esqueceu o passado e estamos só caminhando para o futuro, esquecendo do passado, quem realmente construiu essa cidade e deixou do jeito que está hoje. Como também nós falamos, as pessoas falaram do pai, o João de Souza Lima, né? Que foi um prefeito atuante aqui da nossa cidade. Né? Quero dizer que eu estou sempre à disposição da cultura, da arte, meu gabinete, todo mundo sabe que é pautado nessa matéria de poder incentivar a leitura, a arte, porque eu acredito é muito importante realmente. Estou sempre à disposição, o que eu puder fazer também. E a Câmara Municipal também é disponível, eu tenho certeza que todos os 17 vereadores estão à disposição para poder ajudar. Obrigado. Obrigada, vereador Edinho. Zequinha de Colores. Todos vocês a ouvir amanhã no SBT, 17 horas, né? Canal 7.1. Canal 7.1 do SBT. TV A Crítica. TV A Crítica. Vai passar uma entrevista que eu fiz com o Arésio Soto.
conto um pouco da história de Araguaína. Vocês falaram aí na Jacuba. Alguém sabe o porquê do nome Jacuba? Antigamente, quando Babassulândia, a minha cidade natal, de quem eu tenho muito orgulho, era mais importante do que Araguaína, o pessoal daqui ia daqui de Araguaína para vender cereais em Babassulândia, porque antigamente só as cidades beira-rio é que desenvolviam mais rápido. Então Babassulândia era polo de desenvolvimento, viu? E o pessoal ia vender farinha daqui de Araguaína em Babassulândia, e passando ali pelo córrego, que eu não sei que nome tinha, mas passando pela ponte Mata-Burro, o jumento escorregou, caiu com a carga de farinha, e farinha molhada chama-se Jacuba. Daí o nome do córrego até hoje, né? Bom, hoje eu sou comerciante, mas já fui alfaiate. Com os meus 2 segundo graus, eu fui também professor no Colégio Santa Cruz, das matérias Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, e depois quando surgiu o ensino religioso, no ginásio e no segundo grau. E lá no Colégio Estadual eu lecionei por 6 meses Ciência e Geografia para 5ª e 6ª série. Eu também sou compositor, não é só o Madian não, viu? Já fiz o hino da escola Luiz Augusto, ali do bairro São João, daquela escola lá do setor lá do Zigo, meu nome, setor Anhanguera, também é da minha autoria, da outra escola lá do setor, lá perto da Secretaria de Educação antigamente, não é o... Benjamin. Não, Colégio Benjamin, né? Também é de minha autoria. Também fiz o hino de Xambioá, né? Eu morei lá por 7 anos. E também tenho uma música em homenagem a Araguaína, que seria o genérico do hino da cidade, né? Tudo isso eu estou mostrando na entrevista que vocês podem ver amanhã às 17 horas. E o hino da Acalanto também. E o hino da Academia de Letras também é da minha autoria. Vai fazer o hino do museu. E se Deus me permitir, eu faço o hino do museu, viu? Gente, é importante a criação do museu, como todos já falaram, para manter a nossa identidade histórica da nossa cidade araguaína. Porque senão a gente pode perder a memória. Falando em memória, eu estive uns 15 dias atrás no Colégio Guilherme Dourado, falando sobre literatura de cordel, que eu sou cordelista, e falei que o meu único livro publicado foi a história do vereador Chico Doido, que eu fiz em cordel. Você acredita que os alunos lá, ninguém conheceu o Chico Doido? Tem uns 15 anos que ele foi vereador, né? Mais ou menos? Pois é, ou menos, né? Ninguém conhecia o Chico Doido. Eu lembrava mais. Significa que a nossa memória é curta e que nós podemos ficar sem memória, né? Então, é o meu único livro publicado. São 32 versos da façanha que foi a história do Chico Doido para ser eleito vereador. Mas eu já tenho mais ou menos uns 400 textos escritos. Cheguei aqui aos meus 11 anos e hoje já conto 7.2, mas com a cabeça de 25 a 30, viu? Não me sinto velho. 1 minuto, Zequinha. E eu fico feliz de poder participar com vocês aqui dessa perspectiva de criar o Museu de Araguaína.
Muito obrigado. O Regis, lá na audiência pública, falou pela primeira vez do museu. A primeira pessoa que me veio à mente foi o Mercedes. Depois até comentei lá mesmo, ele não estava lá na hora. Porque eu fiz parte também, nós fazíamos parte da Secretaria de Cultura na época, e ele cuidou dessa parte aí, conseguiu muitas, principalmente fotografias. E aí ele passou para o computador. Como eu já conheço a história da política, quando alguém sai do poder, os computadores tudo resetado, é tudo formatado, né? E eu já, naquele tempo, já esperto, peguei um pendrive, peguei um disquete, aliás, depois o pendrive, e salvei as fotos que ele tinha salvo desse arquivo e guardei. Quando entrou o novo prefeito, o pessoal da Secretaria de Cultura do novo prefeito, na época, me ligaram pedindo se eu tinha algumas fotos antigas de Araguaína. Eu forneci para eles, depois forneci para o de Araguaína, e há mais ou menos 5 anos fiz uma exposição de fotografia chamada Araguaína aos Olhos. Peguei as fotos, algumas fotos que ele resgatou, peguei o meu telefone e fui em alguns locais importantes, mas mais importante, tirei a foto atual. E a exposição montei, andei por várias escolas, passando em TV Anguera, e mostra Araguaína, o mesmo local, o mesmo olhar diferente. Já com o fruto vindo desse material aí. Temos também uma história boa na área da literatura. Sou mesmo fundador da Calanto também, o Arésio esqueceu. E briguei junto com o Nadian também, para a criação da Casa da Cultura, de chegar a dormir lá, para o pessoal não invadir a noite. Eu tenho orgulho de ser aqui dos amigos da geração de arquivos, de ser o mais jovem, né? Então, assim, a gente, né? O Nadian também trouxe para Araguaína a casa de teatro, Bar Teatro Gonzaguinha, lá na Prefeita Souza Lima também, perto da sua casa, Maristela. Foi um bar muito bom, legal também, cultural, na época, né? E um movimento importante que está acontecendo aqui, porque essa ideia de criar está nascendo do povo para a classe política, e não da classe política para o povo. Muito importante isso, já é um diferencial quando sai a partir da unidade dos artistas, no caso aqui, para o poder público. E a gente, pelo menos de fotografia e algumas histórias que a gente fez também, de banhar no Lago Corujão, né? De banhar na piscina do Cosme Abina, ponto do banco, e também fui coroinha lá no Credo, também um lugar muito bom. O resto, quando chegou aqui, me cumprimentou, nós temos histórias grandes de nossas aventuras, e o Credo, e lá tive a honra de conhecer o Carneiro, o chefe Carneiro, onde eu passei o tempo sendo escoteiro em Mirim. E daí aprendi a ficar sempre alerta, né? E a nossa história na literatura também passa por isso, do conhecimento, de fazer parte desse momento. E esse pessoal aí dos jovens serão nós, daqui a alguns anos, contando a alegria de estar aqui. Valeu. Obrigada, Valéria Domingues. Amante da arte e cultura. Regis, obrigado pelo convite. E dizer que sempre que eu viajo nos lugares que eu vou ter museu, eu não deixo de ir. Eu fico intrigada porque Araguaína não tem o seu museu. E eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, eu fiquei, como eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Depois a gente vai... Mas olha, cada um de nós podemos ajudar sim. Nós somos essa peça de transformação para que isso aconteça. Como eu posso ajudar? Divulgando nas redes sociais, chamando mais pessoas para estarem engajadas. Não vai ser fácil. Isso é fato, não vai ser fácil. Nós vamos passar por perrengues, mas se nós estivermos realmente com vontade de fazer isso, é necessário que nós sejamos esse instrumento de formação, esse instrumento de dar apoio, viu, Almecides? Lembro de você ainda, naquela época que você... Me lembro demais, quando eu ia na tua casa, que você falava que tinha que fundar um museu em Araguaína. Cultura e arte de Araguaína. Somos nós. Porque nós vamos fazer parte disso, e eu espero e que vocês, da nova juventude, da juventude que estão aqui, que deem andamento a isso, porque daqui a alguns anos nós não estamos aqui. E vocês é que vão dar continuidade. Que seja moderno esse museu,
Não sei se vai ser como aquele Museu da Língua Portuguesa lá em São Paulo, viu? Que ali é coisa de louco. Mas eu acredito que o Museu Moderno, viu? É minha editora lá da Cenário, foi a primeira fotógrafa da revista Cenário, viu? E a gente precisa disso. Então, contem com a Valéria. Não sei em que eu posso ajudar, mas eu estou pronta aqui. Eu espero que cada um de nós também possamos fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Nós vamos precisar, sim, de você e de todos os presentes. E os amigos aí, familiares, foto oficial, que vai ficar para a história desse museu. Então, por favor, não vão embora, falta pouco. E me remete ao passado, porque a minha formação é a formação de circo. Nasci em circo, em 1964, na cidade de Manaus, na Balbina Mestrin, né? É uma família muito conceituada no estado de Manaus. E com isso, o meu pai tocava um circo de pau a pique, que é chamado pano de roda. Começamos assim, os pau enficados, e aí depois veio uma lona branca, sem nada em cima, e aí por diante. Entrou nesse Amazonas aí, me conta a minha mãe, né, que eu fui alimentado, onde passava o carro de boi, que era, o circo era em cima do carro de boi, nosso circo. Em cima do carro de boi. O carro de boi passava naquele terreno úmido, e aí esperava, né, a água vinha naquela valazinha, esperava ela sentar, né, a poeira, e pegava a água e fazia a comida para mim. E o que eu quero dizer com isso é que o circo, hoje, na história mundial, né, ele tem seu relato. Conta-se as histórias que o circo saiu do Coliseu de Roma. É mentira. É mentira. O circo surgiu na antiga China, né, onde preparavam-se os guerreiros, né, preparavam os guerreiros com a arte circense, que a primeira arte do circo foi o equilibrismo. Foi o equilíbrio. E como faço eu parte do circo, eu fiquei pensando esses dias, e nessas reuniões que me convidaram, foi que eu vim ver a importância que eu tenho da minha arte dentro de Araguaína. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E hoje um amigo meu me alertou para isso e eu fiquei com aquilo. Ele disse, não, Marcos, é porque você não sabe da sua importância em Araguaína como artista circense, é porque você nunca se preocupou com a fama. Você se preocupou em trabalhar, em levar a arte. A fama, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. O circo em Araguaína hoje, que acredito, eu fui convidado pelo nosso presidente para a gente fazer parte disso, porque hoje o circo em Araguaína, se vocês prestarem bem atenção ao que eu vou dizer, é o único circo no estado do Tocantins itinerante. Araguaína tem esse circo, que é o meu circo. Primeiro nós fizemos em 2000, fizemos alguns itinerários, né? Fomos para o Maranhão, do Maranhão fomos para o Pará e depois retornamos para cá. A nossa família. Hoje eu me sinto araguainense, raizado aqui, porque meu pai, o fundador da nossa família, ele é enterrado aqui em Araguaína, lá no Monte Sinai. E que o nosso amigo Arésio, né, ele tem o material do meu pai, né? Eu estou falando aqui para não chorar, porque quando falo dele, né, é uma emoção muito grande. Então o que eu quero dizer para vocês é que o circo hoje, ele é histórico em Araguaína, a nossa família, ele é histórico. Nós estamos quase com 30 anos de Araguaína. Desde 1996 começamos a trabalhar nas escolas aqui, em 97, o Palhaço Choquito. E eu faço um relato para vocês. A Valéria, ela tem um pequeno documentário da minha passagem no aniversário da filha dela. Não é que eu sou velho, né? Naquela época eu tinha uns 12 anos, né? E aí o que nos preocupa, e acredito que fazer parte, né, do museu vai me deixar, né, não vaidoso, mas vai massagear o meu coração, porque eu vou poder contar a história da nossa família. Mas por outro lado, eu me preocupo muito, né, e vou fazer um convite para vocês no final dessa narrativa minha, é que o poder público, ele não se preocupa, né, com... Eu não sei por que a cultura em si, ela não é abraçada pelo poder público, né?
me perdoe nosso amigo Wilson, tenho uma amizade muito grande por ele, está ingressando agora como vereador, mas eu não vejo um vereador nenhum defender a causa da cultura. Eu não vejo. Dos 30 anos que eu vou fazer dentro de Araguaína, não vejo. Eu nunca vi um projeto, eu nunca vi uma menção feita para a cultura, seja um circo, isso e aquilo outro. Nós temos um circo hoje com capacidade para 600 ou 700 pessoas, né? Eu tenho um circo em Araguaína. Quem já visitou meu circo aqui? Qual é o nome? Qual é o nome? Ninguém visitou. Show do Choco Choquito. Ninguém visitou meu circo. Ainda não. Eu tenho na porta da minha casa um Globo da Morte montado. Na porta da minha casa. Eu tenho um táxi maluco que já foi atração lá na Via Lago. Né? E aí o que acontece? Eu fui candidato a vereador do lado do prefeito, né? E um dia, procurando o nosso prefeito, falei: prefeito, nós estamos com um circo aí, apoia para nós levantar, fazer uma tenda cultural. Ele disse: mas circo não tem documento? Poxa, aquilo, como é que nós vamos fazer? Se eu não tenho documento, eu estou falando com o prefeito, rapaz, vai no meu gabinete, procura todos os locais para fazer o documento, para a gente fazer o circo valer, porque ele é da cidade, né? Eu digo numa canção, e eu estava olhando aqui agora, que essa canção ela vai fazer parte, né? Eu não sabia que ela fala a respeito justamente disso, que é o museu, porque acredito, presidente, que o museu ele vai abranger não só Araguaína, mas o Estado, dentro do seu histórico, que o Estado do Tocantins fala. Eu chamo um visitante para visitar o nosso Estado, para ele ficar à vontade. E onde eu falo que do capim dourado, falo do gado, falo da soja, falo de tudo, né? Então, aquilo que abrange, eu acredito que é aquilo que vai falar, não só o museu. Eu mesma cobrei que precisa, né, como nós havíamos cobrado lá na reunião, que precisa ter divulgação disso aí, né, do pessoal para chegar lá na ponta, né, mas diz que vai ter, tem que ficar atento aí, tá bom? Maria de Jesus, membro do Júlio das Pretas, Karen Luz, tá aí? Né? E do Júlio, né? E o Júlio das Pretas, na realidade, foi pensado, né, para a gente ver as necessidades, né, trabalhar, se reunir em relação o que a gente ainda tem ainda que travar, que são as lutas, combater o racismo e várias outras questões. Vai contar essas histórias, não é? E aí ele foi falando, repetindo isso aqui várias vezes, e eu achei interessante porque, indo agora nessa questão do novo ensino médio, tem a questão que era para escolher, né, as disciplinas, né? Uma das questões é que o aluno pudesse escolher as disciplinas, não é, a cursar. E ontem, indo buscar minha netinha na escola com meu marido, a gente estava falando sobre essa questão. E ele disse: mas todas as disciplinas são importantes. Mesmo que tenha aquelas que são específicas de cada curso, mas é preciso cursar todas as disciplinas, porque é conhecimento geral, né? E eu achei aquilo maravilhoso. E quando ele falou disso, eu lembrei da fala do Tomás. Então, gente, todas as disciplinas são importantes. E ainda bem que essas questões sobre o ensino médio, elas vão ser, novamente, tudo vai ser avaliado, né? Agora no novo governo. E falando da questão da cultura, vocês que estão todos reunidos aqui, né, que se importam com isso, eu sei que tem mais pessoas, não vieram porque talvez não puderam vir. O bom disso que está acontecendo agora, novamente, de criar esse museu agora, porque o governo que está aí valoriza a cultura. Dia 29 foi colocado lá, criado o Ministério da Cultura, teve o lançamento. Então eu acho que isso vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar. Porque nós temos alguns anos aí, começando lá no Michel Temer, que foi extinguido o Ministério da Cultura lá no Michel Temer.
E depois, no governo anterior, a cultura foi massacrada. Então, e nesse governo agora, que é o governo do presidente Lula, ele valoriza a cultura. Então, eu acho que o prefeito já sinalizou, pelo que já falado aqui, e eu acredito que vai funcionar. Eu acho que se todo mundo se unir, né, estou vendo que tem muita gente aqui, pessoas da nata, como alguém falou da questão, né, se unir e buscar mais pessoas, né, e eu me coloco à disposição para isso, tá? Vai funcionar. Então, parabéns, né, para todos que estão aqui, para quem puxou para que isso acontecesse. Parabéns, viu, meu companheiro Regis. E é isso. A gente se encontra à disposição. Não vou falar mais detalhadamente, porque eu já vi que todo mundo já falou algumas questões, mas eu quis trazer essa questão. Da questão do ensino médio, da importância de estudar, passar por todas as disciplinas, né? Da questão de um governo que valoriza a cultura, né? Eu acho que é super importante isso, porque eu acho que se valoriza nos municípios, quem está na gestão vai valorizar, no estado vai valorizar. E aí a coisa anda. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui. Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63992573982. Araguaína, Tocantins. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Informação e entretenimento você só encontra aqui. Todo sábado às 11h30 com Arésio Soto vai interagir. Chega, 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 chega mais.